Boa noite para todos e todas. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje eu tenho a honra de conversar com o grande coach especialista em inteligência emocional, Paulo Smith, nessa semana do sucesso sustentável, do sucesso com saúde, que é uma sequência de 8 vídeos. Vocês já assistiram 3 nos últimos dias, hoje é o 4º vídeo. Teremos mais 4 de amanhã a sexta-feira, onde vocês poderão conferir dicas para poder conseguir obter o sucesso, manter e melhorá-lo de forma sustentável. Ou seja, o sucesso com saúde, mas também com ferramentas que possam ajudar nesse sentido. Até porque essa é a tônica do meu mais novo livro, Os 5 Níveis do Sucesso. É meu 8º livro, ok? E o Paulo leu o livro, uma das pessoas que recebeu nesse pré-lançamento, para poder avaliar, uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu gosto bastante, para poder me passar um feedback e nós podemos conversar sobre o que seja efetivamente útil para ajudar vocês a conquistar esse objetivo de sucesso em todas as áreas da vida, passando pela manutenção de uma boa saúde, que é fundamental para todo objetivo da vida, ok? Então eu estou esperando só o Paulo dar o sinal aqui de que pode entrar, né? Eu vou ver se eu chamo ele aqui para a live. Bom, Paulo, será que você já consegue entrar aí? Já consegue pedir para entrar na live? Porque aqui para mim está dando indisponível de convidar você para entrar na live. Não entendi por quê, deixa eu ver. Aqui. Ah, ok. Paulo, não sei se você está me escutando aqui. O Instagram está dizendo que você precisa de uma versão mais recente do Instagram para poder entrar na live, tá? Então não sei se vai ser o caso de você fechar aí, reinstalar, atualizar o seu Instagram para nós podermos começar, tá bom? Bom, essa sequência de lives, enquanto o Paulo faz isso, eu vou conversando com vocês. A ideia dessa sequência de lives é mostrar para vocês, primeiro, que sucesso está ao alcance de todos, ok? E não depende necessariamente de condições financeiras, de poder ou de status para isso. Sucesso é uma coisa multifatorial, é um conceito absoluto, não é um conceito relativo. Quando você quer falar de partes do sucesso, você fala de sucesso profissional, sucesso no amor, sucesso na carreira. Mas quando você fala simplesmente de sucesso, pressupõe êxito, ou pelo menos minimamente você está bem em todas essas áreas, ok? E uma das áreas mais importantes do sucesso é a saúde. Muito, mesmo porque se você não tiver saúde, você não consegue sobreviver, você não consegue viver e correr atrás do que seja necessário para poder atingir o que você quiser na vida. E muitas pessoas, como eu disse em uma das primeiras lives, muitas pessoas acham que sucesso é você ter dinheiro, poder, status e fama, sabe? E eu conheço verdadeiros miseráveis nessas posições. O próprio Augusto Cury, uma vez, ele disse muito bem que ele conhece milionários que são extremamente pobres do que realmente importa. Então, é para a gente pensar o que é realmente ter sucesso e que tipo de sucesso que você quer para a sua vida. Bom, acho que o Paulo conseguiu agora. Deixa eu ver aqui se já dá para... Acho que agora dá para entrar. Creio que ele esteja entrando aqui na transmissão. Isso. Olá, Paulo. Opa, doutor Ícaro. Você tá andando com o Instagram desatualizado, cara? Que é isso? Pois é, mas eu fiz live hoje de manhã, não sei porquê. Agora à noite não estava entrando, não. Mas é que o Instagram, ele atualiza o tempo inteiro. Eu não sei o que eles atualizam tanto. Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite para estar comigo nessa noite especial, a 4ª live da Semana do Sucesso Sustentável. Eu coloco semana entre aspas porque são 8 lives, então passa um pouco da semana, né? Mas eu gosto do número 8, que nos remete à eternidade, nos remete ao uno, né? Do ciclo da vida, que é interminável e onde uma coisa depende da outra. Mas assim, isso é só brincadeira, tá certo? Nenhum misticismo desses é necessariamente
verdadeiro. Enfim, eu fico feliz de poder discutir sucesso com uma pessoa que é gabaritada, né, na questão de inteligência emocional e uma pessoa que é de sucesso. A gente sabe que se for olhar para a sua vida em todas as áreas da vida, você tem uma família maravilhosa, você é um cara que tem Deus no coração, você é um cara que tem a parte financeira equilibrada, ajuda muitas pessoas no seu dia a dia, tem uma saúde mental excelente, é uma pessoa boa de energia, de se estar do lado, tem a questão de saúde que cuida. Então, enfim, se a gente for olhar todos os aros do sucesso, que eu discuto lá no Roda da Vida, no icaro.med.br/Roda da Vida, é fácil constatar que você é um cara de sucesso. E aí hoje, eu pretendo que a gente consiga compartilhar com nossos espectadores algumas técnicas e alguns conceitos que sejam fundamentais para o sucesso sustentável, que é aquele que eu abordo no livro. Ou seja, não adianta você escalar uma montanha e ficar extremamente doente lá no cume da montanha ou morrer no cume da montanha. Você atingiu um sucesso que você simplesmente não vai conseguir desfrutar dele. Então, sucesso sustentável é aquele onde a gente consegue atingi-lo, mantê-lo e ter condições de otimizá-lo a qualquer momento. E saúde para isso é fundamental. Saúde mental, espiritual, saúde social, né, dos contatos e saúde corporal, é claro, né, muito importante. Então eu queria que você se apresentasse, tá? Porque parte do público aqui com certeza é meu, a outra parte é sua, o pessoal está entrando. E como essa live vai ficar gravada depois, eu quero que as pessoas possam não só te conhecer, mas te seguir para poderem ter as chaves de melhorar de vida através dos seus ensinamentos. Por favor. Em primeiro lugar, agradecer, é uma honra estar aqui participando dessa live com o Dr. Ícaro. Inclusive, deixa eu ver se dá para eu pegar aqui, mas na minha estante de livros aqui tem vários livros, todos os livros seus tem aqui na estante, eu vou fazer questão de mostrar. Não estava programado isso aqui, mas se você olhar aqui em cima, ó, todos os livros aqui do Dr. Ícaro, inclusive alguns clientes eu faço questão de fazer eles lerem ou presentear, enfim, e dizer que é uma honra estar aqui participando com você. Admiro muito o seu trabalho, vida como um todo, né? Como a gente tem falado, o equilíbrio da roda da vida, os pilares. E para quem não sabe, eu gosto de contar isso, como eu conheci o Dr. Ícaro através da internet, através da sua entrega. E quando a gente vive com isso, o diferencial de algumas pessoas é o brilho no olhar. Então, às vezes você senta numa mesa com um doutor, com um PhD, com muitas patentes, mas às vezes falta um brilho no olhar. Então, a gente senta, alguém fala virose, próximo. Bactéria, próximo. Não tem uma conexão, não tem um rapport, não tem um amor à alma humana. E eu acho que o seu maior diferencial é o amor à alma humana. Então, quando a gente tem o amor à alma humana, o resto ele vem a rebote como consequência. Então, eu vi o Dr. Ícaro, esse brilho no olhar. Eu abordei um dia no meio da rua e falei, Dr. Ícaro, prazer em conhecer. Ele até assustou no primeiro momento. E eu fiz questão de falar, olha, eu tenho uma empresa de treinamento e nos meus cursos eu tenho um slide com o seu aplicativo. Aí mostrei a foto do slide, porque como eu acredito no poder do equilíbrio, né, corpo, alma e espírito, e admiro muito o seu trabalho por você conseguir ter unificado, né, todas essas esferas e realmente levar as pessoas a uma saúde, a um sucesso em vários níveis, né? E eu estou muito feliz e honrado de ter recebido essa grande obra inicialmente. Tem até aqui um caderninho de anotações. Que honra! É um livro completo. Eu queria aproveitar e parabenizar também diante de todas as suas obras. Eu acredito que essa aqui, eu não sei qual foi o seu sentimento, mas está muito completa, né? Eu vejo que tem do A ao Z ali para todos os tipos de situações, desafios. Então, me apresentando, casado, tenho 3 filhos, sou founder do Instituto Inspire, que é um centro de treinamento de psicologia, coaches, na linha da inteligência emocional, palestrante. E eu amo almas também, assim como o Dr. Ícaro, então sempre é bom estarmos juntos.
Eu agradeço muito pela apresentação, pelo entusiasmo. O Paulo é um cara que ajuda pessoas. Desde que eu conheço o Paulo, que ele só tem meteoricamente crescido em ajudar as pessoas. E o brilho no olhar é recíproco de se contemplar. A gente gosta de sentar com gente de estar do lado, né? Com gente que realmente colabora na vida das pessoas. É claro que não dá para você ficar com aquele ditado de coach, só ande com pessoas que te acrescentem. Sério? Então você não vai ajudar ninguém. Então você é aquela pessoa que é egoísta. Ou seja, eu quero me misturar com 5 pessoas que me acrescentem, mais ninguém na vida. Isso é muito vazio, porque Deus espera de nós que a gente possa melhorar, mas na mesma proporção que nós ajudemos os outros a melhorar. É alçar voos maiores, mas ajudar pessoas a chegarem no seu patamar e além. E o Paulo faz isso muito bem. E sobre o livro, como eu disse para vocês, esse que ele mostrou, Os 5 Níveis do Sucesso, quem quiser adquirir, nós vamos falar muito dele na live de hoje, é só colocar um eu quero no meu direct. Ou seja, você dá uma paradinha aí, ou depois do vídeo, você vai lá no direct e coloca eu quero. A minha equipe da editora SAF, do grande Paulo Saf e a Meire Jane, vão entrar em contato com vocês interessados, e já vão ver com você como a melhor forma para você poder pagar e receber não só o livro, mas um bônus muito especial do nível hard do livro que vai junto a ele nessa etapa de pré-lançamento. Agora, tudo que é bom acaba. Então o lote de pré-lançamento está acabando. Então corra e adquira sua cópia, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas vamos lá para a live. Paulo, quando eu falo que para nós termos sucesso, a gente precisa de saúde, é porque nós não podemos aqui estar falando para espíritos de sucesso. A gente está falando com gente que tem corpo e alma de sucesso. Estamos falando com vivos, ok? Para estar vivo, você precisa que a sua máquina tenha viabilidade para funcionar. E a nossa máquina depende de 4 esferas. Corpo, mente, né? Na verdade, consciência, que se manifesta no mundo ao nosso redor através da mente, que são as ferramentas da consciência. Espírito, espiritualidade é extremamente importante, e eu vejo um monte de profissional de saúde pecando por não dar valor à espiritualidade. E a questão da inteligência social, que foi tão sabotada ao longo dessa pandemia, e agora estão querendo sabotar de novo, podando as pessoas do convívio social. Né? A gente entende que o distanciamento é importante pela época atual, mas isolamento não é uma coisa que caiba mais, ainda mais porque já detonou a saúde mental, emocional e intelectual de várias pessoas. Então, dentro da esfera da saúde mental, da saúde da consciência, uma saúde muito importante é aquela que você trabalha bem no seu dia a dia, que é a saúde emocional. Eu queria que você falasse um pouco, inclusive, da experiência que você viu no livro e da sua também, o quanto a saúde emocional é fundamental para a saúde e para o sucesso de uma pessoa. O que você pode nos falar sobre isso? Legal. O livro, ele é incrível, né? Ele é fantástico e realmente cada capítulo ele vai se completando. Parece que é um quebra-cabeça. Então, quando você adquirir o livro, você vai entendendo um quebra-cabeça da vida, né? Muitas pessoas não entendem o poder de você ter uma vida equilibrada. Então, às vezes, a pessoa tem sucesso, como na página 133, aqui fala da roda da vida, se não me engano, é 133, mas a pessoa tem sucesso no financeiro, mas perdeu filhos para as drogas. Às vezes, a pessoa tem um sucesso profissional, mas ela não tem saúde física, fisiológica, dorme mal, insônia, terror noturno, dores no corpo, patologias psicossomáticas, e ela, às vezes, não entende que, se ela não mergulhar para entender a raiz, a origem, não tem como tratar simplesmente os sintomas. Eu acho fantástico esse ponto que você levantou também, que o lar, a casa, que tinha que ser o antídoto para os nossos problemas. A gente trabalha, é barulho, é buzina, é muita informação, e de repente chega em casa, o antídoto vira a origem para os problemas. Então a gente viu que a quarentena, lockdown, e tudo que nós estamos vivendo revelou alguns gigantes que já existiam, mas estavam talvez camuflados ou escondidos.
que é o relacionamento. Então, antes as pessoas brigavam porque elas não tinham tempo para ficarem juntas. E agora a casa deixou de ser o antídoto e virou a origem dos problemas. A pessoa chega em casa e ela não consegue conviver. E, de repente, a gente está atendendo tantas pessoas esses últimos dias, infelizmente, querendo divorciar, querendo separar, porque falta inteligência social e não tem como desvencilhar. Se a pessoa está emocionalmente danificada, se ela está com estresse, se ela está com excesso de hormônios, vai sangrar na própria casa. Então, realmente, doutor I, eu apreciei muito a obra, porque existem várias esferas, né? Várias inteligências envolvidas e realmente você conseguiu, com uma sabedoria, transcrever com conhecimento e prática. Então, ficou um livro completo, não é só teoria, tem muitos exercícios, achei legal os exercícios, algumas ferramentas que você trouxe. Peraí, deixa eu te interromper. Parte da minha iniciativa de querer botar ferramentas no livro foi inspiração sua. Uau. Viu? Isso eu tenho que deixar registrado aqui, desculpa te interromper, mas o que acontece? Quando eu pude palestrar em alguns eventos seus e a gente acompanha o seu trabalho, e você usou ferramentas comigo também, quando eu fui lá fazer um disque com você e companhia, que me ajudou bastante e tudo, eu vi que quando você gamifica o processo e usa ferramentas de avaliação e para poder alavancar a pessoa, você potencializa o processo. Então, eu te agradeço por ter sido parte da inspiração para isso ir para o livro. Obrigado, viu? Legal. E eu acredito muito, doutor, que a mudança ela tem um tripé do conhecimento, prática e repetição. Então, conhecimento por si só vai gerar obesidade mental. O conhecimento com a aplicação começa a gerar resultados. Só que eu não sei se você sente isso nos seus pacientes, que quando a pessoa começa a ter resultado, muitos entram num ciclo de autossabotagem. Depois que a pessoa vence os primeiros sintomas, que ela sai daquele estágio ali patológico que ela está, ela acomoda. E aí ela para de repetir e às vezes ela volta para o efeito anterior que ela estava. Então, conhecimento, prática e repetição é um tripé para uma mudança consistente. Igual você fala aqui no método Ícaro, né? No capítulo 5. Fantástico também o método Ícaro. Você que está aí ouvindo, é só um spoiler, mas tem aqui no último capítulo o método Ícaro, que é uma unificação de habilidades aqui para você realmente ter um sucesso sustentável. E como a palavra fala, né? Sucesso tem a mesma etimologia de sucessão. Então, um sucesso verdadeiro, ele precisa ter sucessão, deixar um legado ser sustentável. E eu até quero aproveitar aqui e fazer uma pergunta, doutor. O que você acha que acontece para tantas pessoas? Parece que às vezes eu já vi você falar, tantas pessoas falarem dessa equação, né? Sintoma, origem. E mesmo explicando, e mesmo escrevendo, e mesmo live, algumas pessoas querem ficar saudáveis em uma semana, querem emagrecer saudavelmente em 15 dias, querem fazer mágica. O que você acha que acontece com as pessoas que elas acabam escolhendo o caminho mais longo, que é o caminho de autossabotagem, de efeito sanfona e de altos e baixos? Eu acho que são 3 coisas básicas. Para alguns, mesmo em plena era da internet, é falta de conhecimento. Conhecimento principalmente de qualidade. Para outras pessoas, é falta de iniciativa. É falta de, para aquelas que romperam a questão do conhecimento, vou buscar conhecimento de qualidade e já sei o que eu tenho que fazer, teoricamente. A pessoa não consegue iniciar. E para outras pessoas, é a questão de manter. Mas o que os 3 grupos têm em comum? Muitas vezes uma coisa chamada zona de conforto. É o seguinte, o cérebro tem caminhos neurais que tendem a ser aproveitados da seguinte forma.
quanto mais você usa um caminho neural, mais rápido ele fica e mais você tende a usar aquele caminho neural. E as pessoas tendem a repetir comportamentos, mentalidades, mantras para si mesmas que não as favorecem. Então, a zona de conforto funciona da seguinte forma. Você sabia que a inteligência da pessoa é muito menos relacionada à quantidade de neurônios e muito mais relacionada à quantidade de conexões entre os neurônios? Então, isso para nós é claro, mas algumas pessoas não entendem que quanto mais você associa experiências, conhecimentos e áreas cerebrais para algo, melhor você usa aquilo. Os hábitos que a gente tende a repetir, bons ou maus, são aqueles que mais recrutaram áreas do seu cérebro e depois do recrutamento e conexões que fizeram, mais eles têm sido exercitados. Então, é mais ou menos aquele caminhozinho que você vê na grama, unindo duas partes, tem uma calçada que de repente faz um L e leva ao mesmo lugar. Mas de um ponto a outro, se tem um caminho reto, mesmo que ele seja pela terra, as mulheres vão afundar o salto, vão sujar o sapato, sabe? Não é um caminho oficial, danifica a grama, mas é um caminho que alguma pessoa resolveu trilhar, depois outras foram atrás, e ele vai ficando assentado ali, nem grama cresce naquele caminho. Esse caminho pode ser melhor, mais rápido, mais efetivo, mas muitas vezes ele não é o melhor do ponto de vista do que ele deixa você. Como eu falei, a sujeira, a incompatibilidade com o salto, não ser um caminho oficial, matar a grama. Mas as nossas zonas de conforto, elas são criadas ao longo do que a gente repete ao longo da vida. E tem muitas pessoas que repetem a falta de conhecimento. Eu vou gastar o meu tempo com gastadores de tempo, que não são os mais importantes. Até uma seguidora aqui colocou o Big Brother, né? Que é uma tremenda perda de tempo, sabe? É um dinamite mental, é um lixo mental. Perdão para quem segue, mas desculpa, aquilo ali é perda de tempo. Ok? E aí, você gasta seu tempo com coisas que não são tão edificantes. Todo mundo tem que ter lazer, mas você não pode viver num eterno lazer sem fazer o que precisa. Outras pessoas escolhem gurus com conhecimentos equivocados ou não tão edificantes para poder orientá-las. E começam a seguir conhecimento ruim. Quando você segue conhecimento ruim, você vai ter resultados ruins. Não tem jeito. Outras pessoas vão fazer o quê? Eu coloquei em prática, tive um bom resultado, mas não vou persistir fazendo. Gente, se você não persiste fazendo algo que deu certo, vai voltar a dar errado. Porque você precisa fazer, como Paulo disse, né? Buscar conhecimento de qualidade, né? Colocar em prática, continuar fazendo, e eu colocaria um quarto passo para quem quer ter sucesso, que é reavaliar. Não só para você poder descobrir formas de fazer melhor, ou pelo menos formas mais eficazes de continuar fazendo o necessário. Então as pessoas caem nestas armadilhas dia após dia, e depois colocam a culpa da falta de sucesso como se alguém tivesse roubado o sucesso delas, como se sucesso fosse uma coisa externa. Não é. Sempre esteve e sempre estará muito mais ao seu alcance. Mas o que você tem feito para conseguir obter, manter e melhorar? Né, Paulo? Olha aí, eu queria aproveitar aqui que está subindo aí o nível de entrega fantástico. Você que está aí nos ouvindo, que você possa pegar esse aviãozinho aí e enviar para 5, 10 pessoas. Quando a gente faz isso, você está plantando sementes, o universo é quântico, é a lei da semeadura, a plantação é livre, a colheita é obrigatória, mas esses pequenos atos de você compartilhar isso aqui, você demonstra que você faz parte de um grupo que é semeador de coisas boas. E complementando um pouquinho o que o doutor Ícaro falou, tem muitas pessoas que elas enchem a boca, né, doutor, e falam assim, eu estou na minha zona de conforto. Aí eu pergunto, você está feliz emocionalmente? Você está próspero financeiramente? Você tem dinheiro, tem recurso, tem investimento, guarda, usufrui? Você está bem nos relacionamentos? O semblante da pessoa começa a cair. Porque não é uma zona de conforto, é uma zona de conformismo. A pessoa se conformou a um formato, a um status quo, a uma média. E realmente, se você tem sede de mudança, os nossos maiores desafios, eles se encontram atrás das nossas maiores certezas. É quando a gente está
tão certo de algo que a gente fica preso em um buraco. Então, quando você aceita um desafio de pegar um livro como esse aqui e você ler, investir tempo, aí tem gente falando, eu não gosto de ler, investir no conhecimento é caro. O preço vai ser pago, ou o preço do conhecimento, ou o preço da ignorância. A conta, ela chega. No final, a conta não fecha. Então, se você está disponível a pegar 2021 e viver algo novo, não tem como Einstein falou, viver algo novo, colher coisas novas, plantando as mesmas sementes. Então, é necessário se abraçar em algo. Eu realmente quero poder aqui aproveitar essa turma que está aqui. Até a minha filha entrou aí, ó, Duda Smith. Minha Top. filha tem 14 anos, doutor, e está assistindo um curso online comigo sobre inteligência emocional, como entrar no mercado de trabalho, mercado digital. Então, assim, não tem idade para começar e não tem idade para terminar. O processo, ele é contínuo. A gente sempre vai se descobrindo, se remodelando, se arrumando. E que realmente, você que está aqui nessa live, eu queria te desafiar. 2021 começou. E no dia 31 de dezembro, a gente gera muitas expectativas. Vai ser o melhor ano, é um tempo novo. E é legal a gente profetizar, é legal a gente liberar palavras positivas. Mas se não houver mudança de comportamento, mudança de hábito, mudança de rotina, eu posso mudar o meu cabelo, eu posso mudar o namorado, o marido, a igreja, a religião. Mas se eu não mudar a mente, os resultados vão ser os mesmos. E já vou passar a bola para você aí, doutor Ico, mas o que eu mais vejo na prática, e eu me coloco no meio, que muitas vezes todos nós temos pontos cegos na vida. E os pontos cegos, quando você dirige, faz você matar alguém, faz você atropelar um motoqueiro, faz você se machucar. E nesse livro aqui, eu já faz mais de décadas que eu trabalho, que eu estudo o comportamento humano, isso e aquilo. E esse livro vai ser um manuscrito para mim, de cabeceira de cama. Por quê? Porque mesmo a gente sempre estudando, sempre há algo novo. Quanto mais a gente lê, mais pontos cegos nós encontramos. Então, eu quero te desafiar a você pegar 2021, mergulhar nisso aqui, achar os pontos cegos da sua vida e você mandar os testemunhos para nós, para o doutor Ícaro, porque o testemunho mostra que é possível. E eu queria fazer uma outra pergunta para você. Eu, há um tempo atrás, eu não acreditava muito, né? Eu era aquele cara, não pode nada, não pode isso, não pode aquilo, não pode leite, não pode isso, não pode viver. Aquele discurso assim, não pode mais nada. Aí você continua preso naquela bolha de intoxicação alimentar, enfim. E alguém um dia, e quando eu te conheci, né, você me atendeu, você me explicou várias coisas, eu comecei a colocar em prática. E automaticamente eu senti a minha energia melhorando. A energia ao acordar, a energia diária. Parece que a mente melhorou. O fato da respiração, do beber água. As coisas simples que eu não dava valor. E eu queria que, de repente, você pudesse falar isso aí um pouco para a gente, doutor Ico. Às vezes a pessoa ela quer ser faixa preta, só que ela esquece que para ser faixa preta tem que ser a faixa branca primeiro. Tem que cumprir o básico. E tem um capítulo aqui que você fala do básico, que é essencial, mas que muitas vezes a gente acaba não fazendo. O que você acha que são o básico, o essencial para o cara chegar na faixa preta, ele tem que passar na faixa branca? O livro é um compilado de mais de 50 dicas que são as coisas simples. Mas eu vou tentar extrair as principais, até porque são 5 níveis do sucesso, como o livro diz. Mas o básico do básico, ele está no nível 1, que fala dos hábitos saudáveis de vida. Gente, hábito é tudo que você faz repetidamente. Mas para fazer repetidamente, em primeiro lugar, você teve que fazer uma vez. Você teve que começar a fazer. Então, o que são essas coisas que você precisa urgentemente começar a fazer para você ver o tanto que vira a chave? O Paulo gosta muito disso, né, dessa terminologia,
que vai virar a chave para você descobrir um potencial seu que podia estar oculto, dormente ou gasto no que não deveria, tá? Tome água de hora em hora mesmo sem sede. Afinal de contas, 72% do seu cérebro é água. Você já parou para pensar que você pode estar exigindo que sua mente manifeste na sua existência um monte de coisa que, na verdade, como ela faz isso via cérebro, seu cérebro olha para ela e fala, não consigo. Por quê? Porque a base eu não tenho, que é existir. Então, para o cérebro existir direito, ele precisa de água, gordura, proteínas e oxigênio. Isso é o básico. Ou seja, tome água de hora em hora mesmo sem sede. Respire fundo 3 vezes a cada hora, mesmo sem vontade. Bota o relógio para despertar e faça mecanicamente, vai virar um hábito. Tá? Coma direito. Você não vai colocar gasolina batizada no seu carro nenhuma vez se você souber que ela é batizada. Mas por que você se permite colocar combustíveis de baixa qualidade com frequência no seu carro, na sua máquina mais importante, no seu corpo, se você sabe que nem o seu carro ele merece combustível de baixa qualidade? Então, deixa para cometer excessos alimentares do que não presta ocasionalmente, tá? Você é ser humano, tudo bem, mas se você vive de um dia a dia com uma alimentação ruim, você nunca vai ter sucesso. Ou vai chegar lá e vai ver que outras pessoas curtiram sua praia, o caminho que você abriu. Não você, por falta de saúde. Exercite-se regularmente, pelo menos 2 vezes por semana exercícios de força e 2 vezes por semana exercícios aeróbicos. Eu, por exemplo, a gente está em lockdown de novo. Uma coisa absurda, mas enfim, tomar essa atitude. Eu vou chegar em casa daqui a pouco, depois de um dia de trabalho, quando dá, e vou fazer meu exercício. Botar uma música legal, vou lá no quarto mesmo, fazer o exercício, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Vencedores são viciados, entre aspas, em puxar para si e fazer. Por quê? Porque eles sabem que muitas coisas ninguém vai fazer por eles. Ninguém pode malhar por você. Ninguém pode tomar água por você. Ninguém pode comer direito por você. Ninguém pode respirar direito por você, entende? Outra coisa é dormir direito. Sabe? Se você é aquela pessoa que acha que dormir é só quando você tiver um caco e pronto para despencar, você não está dormindo. Você está apagando. E dormir é diferente de apagar. Dormir é completamente diferente de apagar. No dia que você se prontificar, por exemplo, a meditar antes de dormir, ler uma página da Bíblia ou de um outro livro edificante que você pensar, procurar desligar dos eletroeletrônicos 15 minutos que seja, conectar com a sua família, fazer uma coisa legal, orar, ou assistir uma coisa engraçada, lembrar de alguma coisa engraçada, ser grato pelo que aconteceu no dia, são tantas estratégias. Mas no dia que você focar em dormir direito, você vai ver o quanto sua vida melhora. Pegar sol, 5 minutinhos no sol do meio-dia. Não precisa de mais do que isso não, para a maioria das peles. 5 minutos, tá? Com exposição máxima possível. A vida toda na Terra depende do sol. Você acha que você é ser humano e que não depende do sol para poder viver? Depende. A gente precisa dele. Intoxique-se menos. Ou desintoxique-se com mais frequência. Sabe? É botar o pé no chão, é o contato com a natureza, é suar um pouco mais, tomar um bom suco verde regularmente. Claro que não só isso, né? Os níveis passam por isso. Tem um bom acompanhamento por um bom psicólogo, um bom coach, um bom médico, um bom nutricionista, um bom dentista, os profissionais de saúde que você precisar. Cuide da sua mente, cuide do seu espírito, cuide das suas relações sociais. Seja uma pessoa positiva. Não adianta ser aquela pessoa que senta no toco e fala, vai dar certo. Vai dar certo. Você não faz nada, mas você fica lá repetindo para você, vai dar certo. Não vai. Mas se você é aquela pessoa que luta para dar certo, acredite que vai dar certo, porque não é o universo que conspira a seu favor, é Deus. É simples assim. O universo tem um nome, tem um criador que faz de tudo. E assim, não é que você precise fazer um monte de coisa para Deus te ajudar. Ele quer te ajudar de tudo que é jeito. Você só precisa desbloquear isso por pequenas coisas. Para o seu corpo, para a sua mente, para o seu cérebro terem condições de receber o bem que ele já quer te fazer. Sempre. Sabe? O básico é isso. Viu? Claro que tem outras coisas, cuidar da saúde mental,
saúde espiritual, saúde social, saúde intestinal, saúde imunológica, fazer exames periódicos, investigar mais profundamente, procurar identificar as fortalezas que estão te puxando para trás, mas isso aí são níveis um pouco mais avançados. Respondendo a sua pergunta objetivamente, o básico do básico é isso que eu falei, para ter o básico de saúde rumo ao sucesso. Olha aí que legal, né? E eu vejo algumas pessoas, né? Às vezes recebe uma chuva de informações como essa e ela às vezes acaba travando, porque parece que é algo impossível. Certa vez alguém falou assim: é muito difícil ter saúde, é muita coisa para fazer. Na verdade, não é que é muita coisa, na verdade é que é muito tempo fazendo algo errado, porque a gente se automatiza desde criança. Então, todos os dias nós temos micros e megas hábitos e comportamentos automatizados pelo nosso sistema na mente. Então, não é difícil. Às vezes é porque foi muito tempo fazendo o errado. Então, você que está nos ouvindo, pegue algumas coisas e coloque em ação. Às vezes a gente olha o cume da montanha e fala assim: eu nunca vou chegar lá. Está muito longe, está muito distante. Mas, de repente, você criar micrometas, vai ficar mais fácil. Eu vou até aquela pedra, eu vou até aquela outra. Então, você que está nos ouvindo aqui, você não pode sair dessa live aqui sem o CTA, Call to Action, chamada para ação. Você precisa sair dessa live com pequenas ações e talvez a primeira. Mudança só acontece com decisão. Mudança não acontece por osmose, mudança não acontece só por mentalização. A mudança acontece pela decisão. A palavra decisão, ela vem de sídio, decisão. Cisão vem de sídio. Homicídio, suicídio, genocídio. Sídio quer dizer morte. Ou seja, decisão é o seguinte: mate uma opção e tome uma decisão para uma outra opção. Então, eu queria que, mais uma vez, te inspirar a sua primeira decisão, você mandar um direct aí e falar: eu quero esse livro. Obrigado. Eu quero esse livro aqui e começar. Eu não sei se você vê muito isso, mas eu vou puxar um pouco aqui para a minha especialização, Claro. que é as emoções. E eu vejo tantas pessoas que elas morreram aos 15 anos, aos 30 anos, elas morreram e não foram enterradas, morreram metaforicamente. Uma cena, uma experiência, um abuso sexual, uma traição, um adultério, um bullying, uma morte prematura, algo que aconteceu na vida dela gerou um impacto emocional, ou se não, ela vivia num ambiente tóxico, com uma família disfuncional, e a repetição de comportamentos, repetição de abusos emocionais, espirituais, sexuais, enfim, gerou na mente dela prisões. Então, tem muitas pessoas hoje que elas vivem encarceradas sem prisões, presas sem algemas, dentro de cadeias mentais, emocionais, espirituais, enfim. E muitos não enxergam isso. E aí, muitas pessoas também elas não entendem o que é uma somatização, as patologias psicossomáticas, né? Quando as emoções somatizam no corpo. Então, tem tanta gente tentando resolver um problema com um remédio, e aí vai o ponto, que o remédio não vai resolver, o remédio não vai curar, o remédio vai colocar um band-aid, o remédio vai diminuir o sintoma, porque ela precisa encontrar a origem. E aí vem o ponto que é uma das especialidades do Dr. Ícaro, não simplesmente ficar na superficialidade, mas poder encontrar a origem, né? Onde tem fumaça, tem fogo, aonde tem sintoma, tem causa, aonde tem exagero, tem falta. O problema da pessoa não é a obesidade, não é ela não controlar a boca. Isso aí, às vezes, é simplesmente a projeção de uma frustração, de uma autoestima assassinada. Então, dentro do seu contexto profissional e experiência, o que você consegue nos passar aí dessa somatização? Né? Você consegue identificar das pessoas que você atende, se você consegue identificar a somatização das emoções, gerando insônia, terror noturno, pesadelo,
fibromialgia, dor de cabeça crônica, dor na coluna, pontadas, enfim, a pessoa ela está cheia de doença e ela não entende que às vezes é uma emoção que ela precisa ter um detox, né? No livro você fala do detox. A pessoa, todo dia o nosso corpo precisa defecar, todo dia o nosso corpo precisa liberar a urina, que é o detox, é a limpeza, é a renovação. E muitas pessoas não fazem o detox emocional, mental. O que você pode fazer essa associação para a gente entender melhor? Isso é muito fundamental. Olha só, primeiro eu queria deixar claro que remédio é uma coisa que só existe na lógica de doença. Na lógica de saúde não existe remédio. Porque remédio existe para ajudar a tratar, a remediar e, quando possível, ajudar a curar, nunca sozinho. Então, quando uma pessoa que tem depressão, pronto, ela tem um diagnóstico de depressão, ela toma um remédio, uma pessoa pode ter depressão porque toma pouca água, o cérebro dela não tem como funcionar. E no caso dela, manifestou-se isso como depressão. Outra pode ter depressão porque ela é forçada a conviver no dia a dia com alguma pessoa extremamente tóxica e com quem ela tem um link que ela não conseguiu ainda tornar menos tóxico, um pouquinho mais saudável, não conseguiu dissociar o necessário. Nem sempre é possível 100%, mas sempre você pode controlar um pouco melhor o jeito como aquilo te faz agir. Então, âmbito psicológico, eu já encontrei pessoas no consultório que estavam em depressão porque se afastaram de Deus, ok? Mas nunca encontrei no consultório uma pessoa que estava em depressão por falta de um remédio. Ninguém nasceu com slots, com locais para um remédio específico encaixar. Deus não nos fez assim, então ninguém depende de remédio, ainda que eles, por curto, médio ou longo prazo, dependendo do remédio, possam ajudar. Mas é como o Paulo bem falou, ou você vai nas causas, ou então você vai viver remediando consequências. E isso cobra um preço muito alto, quanto mais a gente envelhece. Em relação à somatização, soma significa corpo, tá certo? E ação significa ação no corpo de algo. A psicossomatização é a ação no corpo de algo na psique, ou seja, o conjunto de conhecimentos, que é a bagagem intelectual, de aprendizados e de emoções e sentimentos atrelados a isso. Então, todas as vezes que você tem um conhecimento de baixa qualidade, que você construiu em cima dele, ou uma emoção de baixa qualidade, emoção ou sentimento que você construiu em cima dela, aquilo vai se manifestar em alguma área do corpo como distúrbio, como sintoma, ou em casos mais graves, quando se une a outras manifestações inadequadas, como doença. Então, eu devo dizer para vocês que eu já peguei pessoas aqui, que eu vou contar esse caso, eu gosto muito dessa paciente, uma das melhores pacientes que eu tenho, mas ela chegou para tratar comigo com uma suspeita de que estava entrando na menopausa, digamos assim. No vídeo, no icaro.med.br/menopausa, eu explico que ninguém entra na menopausa. A mulher, ela tem a menopausa como última menstruação, mas o período de climatério é que as mulheres gostam de chamar de entrando na menopausa, tá? Mas vamos lá. Ela chegou para mim com um monte de irregularidade menstrual, os hormônios, os níveis hormonais já mostrando uma pré-menopausa, o relacionamento um pouco complicado, por quê? Porque ela e o marido sentiam que poderiam ter mais na vida deles, um nível sociocultural altíssimo, pessoas de bem, uma família bonita, quer dizer, o que estava faltando? E aí, nós começamos a associar que ela sofria de síndrome do pânico. Só que naquela vida perfeita que ela sentia, ela não se permitia entrar em contato com isso. Então, ela transbordava ocasionalmente. Do tipo assim, como assim você com síndrome do pânico? Você tem tudo, né? E quando a gente conseguiu otimizar os hormônios transitoriamente, hábitos de vida, um espaço para meditação, vitaminas, minerais, um espaço para ela poder olhar para as emoções dela, olhar para o jeito como ela vivia, se permitir entrar em contato, porque para poder resolver o que está dentro da caixa de Pandora, você tem que abri-la. E esse processo nem sempre é um processo gostoso de se fazer. É um processo doloroso.
E ela estava suprimindo aquela caixa de Pandora dela, do tipo, eu não posso ter isso, eu tenho tudo na vida. Quando ela abriu, tratou da síndrome do pânico, curou o emocional dela, se permitiu sofrer para aí sim poder lidar adequadamente, os hormônios dela voltaram a funcionar direito por mais 2 anos, regularmente, tudo, ganhou uma vitalidade, é uma mulher, deixa eu ver, quase que eu falo o nome aqui, mas é uma mulher bem-sucedida, que deve ter aí seus 50 e poucos anos, mas tem um corpo que muita menina de 20 não tem. E uma alegria de viver, uma vitalidade, uma energia boa, sabe? Então, assim, no caso dela, ela estava desenvolvendo uma pré-menopausa, digamos assim, por principalmente uma fortaleza mental negativa, que ela trabalhou em psicologia, com ela mesma, olhando o problema, buscando causas, entrando em contato, resolvendo. Isso é um exemplo típico de psicossomatização. Ela tinha taquicardias, às vezes elevações de pressão, a própria síndrome do pânico e distúrbios glandulares, causados pelo quê? Principalmente por uma psique que não estava indo muito bem. Porque até a parte de suplementação básica, ela já fazia relativamente bem. Eu espero ter respondido a sua dúvida com esse exemplo aí. Não, respondeu. Foi ótimo. Eu ia também perguntar para você que eu tenho, vamos dizer assim, me dói, né? Me dói. Acho que cada um tem uma dor específica. Tem gente que quando vê um idoso sofrendo, dói ver. Tem gente que quando vê os animais sofrendo, dói. O que me dói, assim, que minha alma grita, é eu ver pessoas sofrendo emocionalmente. E muitas delas, elas não percebem. Ou talvez elas já cauterizaram a mente e acreditam que aquilo ali é normal. É normal. Meus pais eram assim. É normal. Meu avô era depressivo, era ansioso, eu sou. É normal eu não dormir. Desde pequeno eu sou assim. E, de repente, as pessoas estão transformando o que é comum no normal. Às vezes é comum o divórcio, mas não era para ser normal. É comum pessoas doentes emocionalmente, mas não era para ser normal. É comum a pessoa se alimentar mal, mas não era para ser normal. O comum está se transformando em normal. E algumas pessoas, elas criam muletas, né? Ou a mente dela, eu falo que o papagaio da mente cria objeções, a mente às vezes cria argumentos para sustentar um comportamento tóxico negativo, um hábito não saudável de vida. E algumas pessoas usam esse argumento, assim, não, isso é genético. Isso é genético. A Caroline Leaf, né, uma neurocientista americana, ela fala da epigenética, ela fala que às vezes as pessoas não são predestinadas, mas elas podem ser predispostas. Eu queria saber, na sua visão, uma pessoa que está aqui nos ouvindo hoje, e ela está sofrendo há muito tempo nas emoções, de ansiedade, de depressão, crise do pânico, burnout, borderline ou alguma outra patologia. E alguns acreditam que aquilo ali é o que ela tem. Ela vai ter que se virar aí para ir administrando a vida toda. Uns já acreditam, não, isso é genético. E ela aceitou isso na vida dela. Você, como médico, a sua experiência, o que você tem para nos dizer se existem casos de pessoas que têm mudanças epigenéticas ou que ela sai dessa predisposição genética familiar de alguma doença, alguma patologia? Queria te ouvir em relação a isso. Todo mundo ouviu falar do exemplo da Angelina Jolie, que fez um teste genético, né? Uma atriz linda, bem-sucedida, com uma família bonita, com trabalho assistencial e tudo, mas o que ela fez? Parece que, pelo que foi noticiado, né? A partir do momento em que ela viu uma tendência genética a desenvolver câncer de mama, arrancou as 2 mamas. A partir do momento que viu uma tendência genética a câncer de útero, arrancou o útero. Eu fico pensando que, ainda bem que ela não fez o exame mostrando tendência a câncer de cérebro, né? Então, o que acontece, gente? Deus é pai, não é padrasto. A genética, ela pode colaborar com até 30% no máximo do que você vai manifestar ao longo da vida. Dentro de quase 60% do que sobra, que tem também o meio ambiente que te cerca,
A maior parte do que você faz, do que vai manifestar em você ou não ao longo da vida, é baseado nos seus hábitos de vida, no seu estilo de vida, em como você vai viver a sua vida. Então, eu tenho a mais absoluta certeza de que Angelina Jolie, se ela tivesse deixado o pânico de lado, tá? Porque, ou por conselhos médicos equivocados, ou não sei o que ela leu, o que ela entrou em contato, os gurus dela, enfim. Se ela tivesse cuidado de uma excelente alimentação, excelente água na vida dela, excelente respiração, sono, vitamina D, suplementação, modulação dos hormônios quando necessário e tudo mais, eu tenho certeza que ela não teria a manifestação dessa genética negativa que ela viu que existia. Por quê? Porque Deus é pai, não é padrasto, como eu disse para vocês. Ele nos colocou com o potencial de nós silenciarmos genes desfavoráveis e de manifestarmos amplamente, potencializarmos genes favoráveis se nós fizermos a nossa parte para isso. Olha que coisa maravilhosa. Isso é a epigenética. É o que nós podemos fazer para potencializar nossas tendências positivas ou pelo menos silenciar as negativas se nós fizermos nossa parte por isso. Ícaro, acontece em 100% das vezes? Não. Acontece em 99%. Porque em 1% das vezes, a gente não pode ser prepotente de achar que entende todos os planos de Deus. Algo tem que acontecer. Mas na esmagadora maioria das vezes, se você fizer a sua parte, tiver bons hábitos de vida, tá? Seguir o que está no livro, mas também o que está nas minhas redes na internet, nas redes do Paulo e de tantos profissionais de saúde que vêm aí gratuitamente passando material, né, ao longo de anos para ajudar. É claro que num livro é bom que o material venha organizado como um método, mas se você de repente não tem condições sequer de adquirir o livro, eu te entendo e digo, acesse o material do Paulo gratuito na internet, acesse o meu material, o material de outros profissionais e você vai conseguir garimpar sim, vai dar um pouco mais de trabalho, mas vai conseguir garimpar esse necessário para você fazer com que a epigenética ela se manifeste positivamente, que é esse potencial de silenciar ou de menos manifestar o que é negativo do seu código genético e potencializar o que seja positivo. Genética é tendência, não é sentença. Agora, é sentença, sim, você viver mal de que algo vai acontecer, porque como o Paulo falou, um dia a fatura chega para você pagar. Ela sempre chega, certo? E uma pessoa que tem uma genética excelente, não tem nenhuma doença mais grave na família, sabe? Todo mundo é longevo, saudável e tudo. Se ela parar para pensar, nossa, eu tô bem, é só viver de qualquer jeito que a minha genética me protege. Ela vai ter uma surpresa extremamente negativa à medida que envelhecer. Pelo menos uma. Então, gente, o que mais funciona não é a sua tendência genética. Ela é importante, contemple, para saber aonde você tem que buscar melhorar com mais ênfase. Mas entenda que o que mais acontece é os nossos hábitos de vida ruins, principalmente de consciência e de mente, tá? Mas os outros são fundamentais também, mas principalmente do que você coloca na mente e bota em prática na sua vida, é disso aí, se for negativo, poder te aproximar, te manifestar o que não presta. E se for positivo, poder te proteger disso. Olha aí que legal, né? A gente teve alguns comentários aqui. Alguém falando assim, com 2 suicídios na família e 2 tentativas de membros da família, eu já acreditei que era genético. Então, às vezes, a falta de informação gera prisão, né? A Bíblia fala que o conhecimento é que liberta, porque às vezes a pessoa está presa em uma crença que gera um paradigma, uma programação mental, uma prisão de pensamentos. Então, de repente, a pessoa acredita que ela vai morrer, que ela é genético o suicídio, e ela acaba ali todo dia uma vozinha falando para ela, você não nasceu para isso, ninguém te ama, isso e aquilo. E existe uma batalha, né? Uma escritora chamada Joyce Meyer, americana, ela escreve um livro, Campo de Batalha da Mente. E ela mostra ali em riqueza de detalhes que o maior campo de batalha que existe é a nossa mente, e nós somos atacados por pensamentos, por sugestões, por mentiras, por dados, a todo momento. Então, as pessoas que
elas não entendem o nível de batalhas mentais que nós enfrentamos, está apanhando e está sendo espancado. Então, realmente, não tem mais como, chegou uma época que não tem mais como a pessoa não ser intencional, né? Ela acordar com intencionalidade, falar, não, hoje eu preciso respirar, eu preciso beber água, eu preciso criar uma cultura de gratidão na minha vida, eu preciso honrar as pessoas, eu preciso sorrir, eu preciso... As pessoas que não buscarem isso, elas estão com uma equação pronta para a vida dar ruim. A conta não vai fechar. Agradeço, doutor, que eu estava no hospital, tinha um membro querido da minha família no hospital, já um idoso, e eu perguntei para alguns médicos lá, esses pacientes no leito de morte, quais são as últimas frases? O que eles falam? E foi unânime. Eu perguntei para vários médicos, pode perguntar. E aí eles falam assim, eu queria mais 1 ano de vida para eu dar atenção para os meus filhos que eu nunca dei. Eu queria mais 10 dias de vida para eu perdoar tal pessoa que eu nunca perdoei. Eu queria mais voltar lá na minha juventude para eu escolher a profissão que eu queria, não a que meu pai queria. Eu queria... Então, eu consegui entender ali que, muitas vezes, a decisão ela tem um peso. Mas o arrependimento são toneladas. Então, querido, aqui pelo horário, nós já estamos partindo quase para o final da live, aí eu não sei. Isso. Mas eu queria aqui levar você que está nos ouvindo a um momento de conscientização que muitas pessoas, a ficha dela só cai, o download dela só acontece no momento onde ela está no leito de morte, ou no momento que ela foi num velório, que ela viu um ente querido ali dentro daquele caixão, e passa-se um filme na cabeça. O que eu fiz com a minha vida? Muitas fiz pessoas. Com a minha saúde? O que eu deixo para essa geração? As pessoas vão falar o que no dia do meu velório? Eu vou chegar no final e eu vou falar, combati o bom combate, permaneci na fé e cumpri minha carreira? Ou vai ser um momento de arrependimento, de remorso? Eu achei fantástico o seu livro, que você fala de subir a montanha, né? Não sei qual é o capítulo, mas de subir a montanha. Tem gente que sobe a montanha e chega lá e se frustra, porque subiu a montanha errada, ou porque fez muitas renúncias no meio do caminho, ela fez tantas renúncias que ela não teve o equilíbrio. E quando você alcança um objetivo, a sua mente coloca numa balança. Valeu a pena? Então, tem gente que perdeu a família para ter sucesso profissional. Tem gente que perdeu a família para ter um sucesso dentro de uma igreja. Só que, de repente, quando ela chega no topo, quando ela conquista o objetivo, a mente coloca na balança. Valeu a pena? Então, você que está nos ouvindo aqui, queria poder te trazer esse momento de introspecção, de conscientização, que ainda há tempo de tomar decisões agora, em 2021, para realmente termos mudanças exponenciais na nossa vida. E realmente não é porque nós estamos aqui, não é retórica, mas eu realmente acredito no conteúdo do Dr. Ícaro, acredito no conteúdo do livro, nas ferramentas, inclusive muitas delas aqui eu já utilizo há muitos anos, algumas com uma roupagem um pouco diferente, e que realmente todos nós, inclusive esse que vos fala, sair daqui dessa live com alguma decisão tomada, que isso vai gerar resultado na nossa vida. Nossa, eu não tenho como acrescentar muita coisa, porque o Paulo falou tudo. Aliás, ele tem esse dom, gente, de conseguir sintetizar muito bem o que é principal, mas mesmo para aquela pessoa que queira usar a síntese só para começar a passar o caminho para daí para frente. Então, realmente, decida pelo menos que a partir de hoje você vai buscar mais conhecimento para ter o sucesso sustentável daqui para frente. Pronto, eu acho que se você começar por esse caminho, eu saio dessa live, é um exemplo, tá? Você pode sair daqui com vários insights diferentes. Eu vou sair dessa live querendo aprender mais sobre como eu posso seguir um método para ter realmente um sucesso sustentável daqui para frente na minha vida. Você já venceu, já começou pelo menos a vencer. Você já venceu a etapa inicial, que é vencer a si mesmo. Porque a inércia, ela não é um princípio negativo.
E nessa é a tendência que os corpos tendem a se manter no estado em que estejam. E acredite, quando você está paradão, você tende a ficar paradão. É uma zona de conforto tóxica, ruim. Mas quando você entra em movimento para melhorar, você tende a ficar em movimento e melhorar cada vez mais. Quero saber o que você vai escolher depois dessa live de hoje. Paulo, muito obrigado mesmo por ter estado comigo nessa live aqui. E assim, pessoal, volto a dizer, quem quiser adquirir o livro, basta mandar o eu quero para o meu direct, que a equipe de venda da editora SAF vai entrar em contato com vocês para viabilizar o quanto antes que você receba o livro nessa etapa de pré-lançamento. E eu queria agradecer a vocês por terem estado conosco até agora, pela confiança no nosso trabalho. Queria que vocês seguissem o Paulo e os conselhos dele, porque valem muito a pena. O cara chama-se Paulo, tá? E não é à toa, ok? Se vocês ouvirem falar da vida de um certo Paulo por aí, que tem uma das maiores contribuições bíblicas de todos os tempos, você vai entender que esse cara que está aqui na live comigo não se chama Paulo à toa. Paulo, por favor, dê as palavras finais aí. Legal, queria também agradecer, aproveitar para fazer um convite coletivo também. Todo dia eu faço lives às 7h07 da manhã. O tema das lives é protagonista das emoções, seja protagonista das suas emoções. Então, amanhã, 7h07 da manhã, estarei aqui todos os dias. Um dia, se o doutor Ícaro der a honra, você está convidado, é só falar o dia que você quer participar. Eu também queria, para fechar, uma pessoa fez uma última pergunta aqui, ó, como cortar de vez hábitos de autossabotagem? Queria não deixar ninguém sem resposta daqui, de repente eu vou falar aqui, o doutor Ícaro fecha, a gente dá tchau para você. Claro. Perguntas complexas, elas não podem ser respondidas com simplicidade. Como mudar hábitos de autossabotagem? Se fosse tão simples, nós não veríamos tantas pessoas vivendo presos em ciclos de autossabotagem. Mas, respondendo com simplicidade uma pergunta complexa, os hábitos, e a autossabotagem, elas têm duas equações que a formam. A primeira é repetição. Então, nós criamos hábitos, padrões, programações mentais através de repetição de um comportamento. Então, assim que eu repito algo, de repente, nasce-se um padrão, uma programação, uma automatização. E uma outra forma que gera-se os ciclos de autossabotagem é quando a pessoa vive uma experiência onde ela utiliza as principais submodalidades dela, que é visão, audição, sinestesia. Então, agora a pessoa ela teve um evento, uma experiência que ela viu, ouviu, sentiu impacto emocional. Um abuso, uma traição, um adultério, um acidente, uma morte prematura, uma escassez numa fase, e principalmente que acontece na primeira infância, onde a criança ali ela é mais emoção do que razão. Então, experiências de alto impacto emocional geram autossabotagem. Então, você, Luísa Monteiro, para você quebrar a autossabotagem, você tem que usar as duas equações. Primeiro, repetição. Então, você precisa pegar algo e repetir, e praticar. E diariamente você repetir um padrão de comportamento até, você cria novas conexões neurais, novos caminhos neurais, novos hábitos, novas recompensas, e aí um hábito é quebrado. Ou, eu acredito nisso, eu não sei o doutor Ícaro, que quando você tem experiências com as submodalidades principais, visão, opção, emoção, impacto emocional, você tem um poder mais forte de sinapse e de mudança de transformação. Então, a pessoa pode, em um dia, transformar a vida dela. Da forma que um dia, uma experiência pode derrubar alguém, ela pode ficar presa naquele ciclo por causa de um dia, de algo muito ruim que aconteceu na vida dela. O bem é muito superior ao mal. Então, um dia que você se envolve, mergulha, chora, sai correndo, fala, hoje, corre e se emociona, você pode também mudar um ciclo de autossabotagem. Agradeço, fecho a minha participação por aqui. E, mais uma vez, foi uma honra, doutor Ícaro, estar aqui com você. Obrigado, Paulo. Gente, tá aceito o convite, Paulo. É só a gente combinar direitinho e vamos ver o tema e tudo. Vai ser um prazer
estar lá com você conversando mais. A gente tem que marcar muitas outras lives, porque toda vez que a gente termina uma live, fica esse gostinho de quero mais e as pessoas pedindo que a gente fale mais sobre assuntos. Vamos fazer algum curso juntos para esse pessoal, que eu acho que vai ajudar bastante. Mas até lá, muito obrigado aí pela... Você quer falar alguma coisa? A gente podia tirar um print aqui. Se você puder tirar os comentários aí, para a gente tirar um print aqui. Claro. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Eu acho que não saiu não os comentários. Saiu? Mas vai lá. Saiu. Calma aí. Beleza. Obrigado, Paulo. Fica com Deus. Para todos, um grande abraço e até as próximas lives. Obrigado. Até mais. Valeu. Abraço.